Muito bom, lição 5 agora, conselhos para as famílias. E o tema dessa semana vai girar especialmente de alguns conselhos que estão na Bíblia toda, mas especificamente no livro de Provérbios, que nos fornece alguns conselhos para uma família melhor. Quais são esses conselhos? O primeiro, que vai aparecer aí na sua tela, é conselhos para a escolha do cônjuge, do marido ou da esposa. E eu procurei tomar a lição e, ao mesmo tempo, a experiência pessoal e redigir de forma organizada alguns passos que podem ajudar um ser humano a escolher um cônjuge para a vida. O primeiro deles é orar intensamente pela realização da vontade de Deus. Isso é básico, é basilar para qualquer decisão que temos que tomar. Segundo ponto, e aí já entra no aspecto específico da coisa, verificar se há amor ou é apenas uma paixão passageira. E às vezes a gente ri e diz que esse é um problema dos adolescentes ou dos jovens que se enamoram com muita facilidade, se apaixonam de forma apavorante até, e depois logo vem a separação. Pois eu tenho visto na minha experiência pastoral que esse não é um problema apenas dos jovens. Há pessoas de mais idade que se apaixonam de forma avassaladora e logo 2 ou 3 meses depois estão se separando porque perceberam que não era amor, mas era apenas uma paixão passageira. Como é que a gente pode detectar isto? Isso se detecta, se é paixão ou amor verdadeiro, por tempo de namoro, de noivado, por convivência em diferentes situações, né? Às vezes o indivíduo namora pela internet e pela internet ele fica. Quando ele vai viver junto, as coisas são diferentes, né? Então, diferentes situações, o amor pode ser testado. E quando nós lemos 1 Coríntios 13, a gente percebe isto, né? Porque ali fala do amor. E ele fala do amor em diferentes situações. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e assim por diante. Terceiro item desse primeiro bloco para escolher um cônjuge, é verificar se há compatibilidade social, familiar e cultural entre os dois. O livro de Amós já dizia lá no capítulo 3, no verso 3, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então tem que ver se há compatibilidade social, familiar, cultural. Às vezes há um desnível cultural muito grande, um desnível social muito grande, e isso não quer dizer que aquele casamento não vai dar certo, mas ele tem que ter um amor muito tolerante, um amor, digamos assim, muito grande e muito entendimento de parte de um dos cônjuges ou dos dois para que esse casamento venha a dar certo. Senão ele vai ter sérios problemas. Quarto ponto, que é muito importante, o nosso autor ressaltou isto na lição, é conservar-se puro ou pura. E aqui está falando de sexo, de intimidade sexual, que é um dos maiores presentes de Deus, mas um dos mais deturpados na história da humanidade. O sexo é um privilégio apenas, o ato sexual, para o casamento. Quando você vai, por exemplo, em Mateus 19, 5, 1 Coríntios 7, versos 3 e 4, Hebreus 13, verso 4, a gente lê que o casamento é sagrado e que a vida íntima é restrita ao casamento. Hebreus 13, verso 4, por exemplo, diz assim, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ok? Um quinto ponto desta história da escolha é decidir se casar para fazer o outro feliz e não para apenas você ser feliz no casamento. Infelizmente, a maior parte dos casamentos que não dão certo é que as pessoas entram e elas são egoístas no casamento. Elas querem ser satisfeitas, elas querem que o outro o torne feliz ou a outra o torne feliz. E, infelizmente, elas não se dedicam, elas não dedicam amor para a outra pessoa. Quando eu amo, quando eu quero fazer o outro feliz, a esposa feliz, o que acontece? Há uma recíproca. E então as coisas se complementam e vive-se um ambiente de amor e de felicidade. Bom, esse é o primeiro bloco. Conselhos para quem vai se casar. Segredos. O título da nossa lição desta semana é Conselhos para as Famílias. Então,
Logicamente, a família começa com o casamento. Agora, depois do casamento, vem os filhos. Então, o segundo grande bloco, em algarismo romano, vai aparecer na sua tela, é conselhos para a educação dos filhos. Não basta gerar filhos, é preciso cuidar do desenvolvimento físico, moral e espiritual deles. O Provérbios 22:6 já dizia: instrui o menino no caminho que deve andar. E pode-se pensar, então, em alguns conselhos úteis na educação dos filhos hoje, né? Por exemplo, um dos primeiros é dedicar tempo para eles. Uma coisa tão simples, mas hoje tão necessária. O advento da internet, dos meios de comunicação, tem tornado esta questão de tempo para a família, especialmente para os filhos, dos pais para com os filhos, ainda mais escasso, ainda mais difícil. E às vezes quando estamos com eles, estamos com o celular na mão, estamos com o tablet na mão, estamos vendo televisão ou coisa parecida e não estamos percebendo o desenvolvimento dessas crianças. Então, essa é a primeira questão, dedique tempo a eles. Terceiro, dedique tempo para disciplinar seus filhos. Mas para disciplinar os filhos, eu preciso ser primeiro disciplinado naquilo que eu como, naquilo que eu visto, naquilo que eu ouço, no divertimento que eu tenho, no trabalho que eu tenho. Então, é muito importante essa questão de disciplinar os filhos. A palavra de Deus diz: instrui o menino. Dentro desse instruir está também um aspecto de disciplinar os filhos. Depois você vai entrar um pouquinho mais profundamente nessa questão. Um outro ponto que eu destacaria também nesse aspecto aqui da educação dos filhos é: ajude seus filhos a encontrar Deus por eles mesmos. Ou seja, desde pequenininho, os conduza para as histórias bíblicas, os conduza para a igreja, os conduza para a escola sabatina, os conduza para a lição da escola sabatina, os conduza para o culto doméstico, para o culto de pôr do sol do sábado, para que você crie essas crianças nesse ritmo e com o tempo eles mesmos vão desenvolvendo a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Infelizmente, muita gente pensa assim: quando eles tiverem 15 anos, 12 anos, 18 anos, aí eles vão decidir para que lado eles vão fazer. A religião não pode ser imposta ou coisa parecida. Absolutamente não. Você precisa trabalhar na cabecinha deles desde que são bebezinhos. Aliás, a educação de uma criança começa, na verdade, antes de a criança nascer, quando os pais planejam o que vai acontecer na vida desta criança, de como vão ajudá-lo a serem uma boa pessoa e a serem também um cidadão do reino dos céus, não é? Um outro item que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante e que eu fiz isso com os meus filhos, é: mantenha seus filhos ocupados com coisas boas. Porque se você não mantivê-los ocupados com coisas boas, eles vão achar coisas ruins para fazer. Delegue responsabilidades a eles de forma gradativa. Isso não quer dizer que não temos que escravizar as crianças no trabalho, mas fazendo-os fazerem inicialmente coisas simples, como arrumar a cama, por exemplo, como ajeitar um tapete, como lavar uma louça. Por que não? Por que não? Não vai cair nenhum pedaço do seu filho por conta disso. E ele vai aprender responsabilidade, disciplina, organização. Mostre afetos positivos aos seus filhos. Há pais que têm uma dificuldade enorme, especialmente os pais. As mães são mais afetivas por natureza. Mas os pais, às vezes, têm dificuldade de abraçar um filho, de abraçar uma filha, de beijar um filho, de beijar uma filha. Alguns são exagerados e os meninos até sentem vergonha disso, mas alguns são muito retraídos. Então, precisamos mostrar afetos positivos desde pequeno, até quando eles são maiores. E, por último, na educação dos filhos, eu diria que a coisa mais forte de tudo é: viva o que você prega. Viva o que você prega. Por quê? Porque não adianta falar. Eles querem ver se você é coerente com aquilo que você prega. Você prega e você vive. E então essa é a maior lição, a mais forte de todas. E aí então terminamos a nossa lição no terceiro e último bloco, que por sinal é longo também, mas ele é muito interessante. Conselhos gerais para um bom relacionamento dentro da família. Provérbios 21, verso 9, descreve uma realidade em muitas famílias que têm problemas de relacionamento. E esse é aquele famoso texto que diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, às vezes, há
casais que vivem sempre encrencados, né? Quais são algumas dicas que a gente poderia ter, entre outras, que podem aprimorar esse relacionamento familiar? O primeiro deles é cultivar a plantinha do amor. O amor é um princípio, e Ellen White diz que o amor é como se fosse uma planta que precisa ser regada, que precisa ser tratada. Isso se faz com grandes atos, mas se faz com pequenos atos, como palavras de carinho, de incentivo, com abraços, com reconhecimento, com gratidão e assim por diante, né? Segundo, buscar diálogo permanentemente. Grande parte das separações se dão porque as pessoas não estão falando e não estão sendo ouvidas. Diálogo permanente, não briga permanente, mas diálogo permanente. Cuidar com o que você fala, é muito importante isso. Muitos ficam o tempo todo achando culpado. Sempre é ela que é culpada, sempre é ele que é culpado, sempre é a sogra que é culpada. Muitos ficam achando culpados e falando frases que ofendem. Por exemplo, uns dizem assim, você me irrita, você não me ouve. Ele está ouvindo, mas ele diz, você não me ouve. Outros dizem assim, você não muda mesmo, não adianta, não é? E alguns dizem assim, você parece a sua mãe, né? Você parece seu pai, você não tem jeito mesmo, né? Temos que cuidar com o que falamos, mas também temos que cuidar com o que não falamos no casamento, né? Muitas vezes gestos, semblantes carregados, ou até falta de diálogo. Outro dia eu ouvi de uma mulher que disse que o seu marido, quando eles têm as pequenas brigas, ele fica 15 dias sem conversar com ela. Ou seja, essa falta de diálogo corrompe os relacionamentos. Como é que se vai viver bem desta forma, né? Finalmente, um outro conselho dos relacionamentos é a pessoa ter um certo senso de humor. Não ser um palhaço o tempo todo, mas ter uma leveza, né? O Provérbios 17, 22 diz assim, coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, termine perguntando ao seu grupo ali, o que está faltando nas famílias hoje? Por que as famílias estão se desestruturando muito rapidamente hoje? Por que os casamentos estão acabando? Ou se o casamento não acaba, é uma família com muitos problemas, desestruturada, enfim. O que está acontecendo? Converse um pouquinho com seus alunos sobre isso e vamos ver se essa lição da semana pode nos ajudar a entender melhor e ajudar pessoas nesse sentido também. Um abraço, a gente se encontra na semana que vem.